todos. Nós vamos iniciar com a parte de história. E para falar sobre história interdisciplinar com matemática, o que a gente usa bem, né? Mas a gente usa muito em gráficos e em tabelas, em linha do tempo, né? E aí a gente ficou pensando como montar. Pensando que é uma intervenção pedagógica, nós iniciamos, né, com os séculos, o tempo e a história. Por quê? Porque a gente percebe que o aluno ele começa a aprender isso lá no primário. Então ele sabe os algarismos romanos, né? E aí quando ele chega no 6º ano, que a gente vai trabalhar, quando vem esse título, né, o tempo e a história, na realidade a gente costuma falar mais medida de tempo, porque abrange todos, século, biênio, quinquênio, dia, mês, ano, né? Então a gente chama de medida de tempo. Ele tem muita dificuldade. E a gente percebe que quando a gente vai trabalhar isso lá no primeiro ano do ensino médio, ele continua com essa dificuldade. Então, por isso, nós fizemos essa opção de trazer. Eu vou passar a palavra para o colega Antônio, que ele vai explanar um pouquinho sobre isso e depois eu faço a conclusão do assunto. Muito bem, aqui nós temos os algarismos romanos, né? Que na história é essencial quando o professor vai trabalhar a periodização histórica, né? De acordo com a periodização ocidental, principalmente. Um exemplo dá para vocês. No século XV, né? Período das grandes navegações marítimas, aí nós temos o início, né? O desembarque da esquadra do Pedro Álvares Cabral no Brasil, século XV. Como que eu sei, né, que isso aconteceu no século XV e como que eu faço para o meu aluno chegar a esse cálculo? Nesse sentido é muito fácil, porque como 1500, né, como você sabe, aí a regra básica, pega para mim aí o X, né, e o V. Isso. Né? Você consegue segurar todos? Você consegue segurar todos? Me chama de pequenininho, que eu gosto. A gente pega. Isso, deu certo. Então nós temos aqui, né, 1500, né? Aí o conjunto dos séculos, aí o meu aluno sabe que um século é um conjunto de 100 anos, né? Isso ele já sabe, nós reforça para ele já aprende no primário, um conjunto de 10 unidades. Aí eu tenho 1500. Aí eu quero saber que século, né, é 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Essa regra, como aqui termina em 00, é muito mais fácil. Porque nesse caso, o aluno vai apenas eliminar os dois últimos algarismos, 2 séculos, né? Terminou em 2 séculos, muito fácil. Então, qual que foi o século aí? 15. A chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Século 15, né? Não é isso? Vamos consertar? Mas agora, eu vou dar um exemplo mais difícil um pouco. Né? 1531. Qual é o meu fato marcante na história, né, da nossa história, que aconteceu em 1531? Nós sabemos que de 1500 a 1530 é aquele período chamado pré-colonial, não é isso, pessoal? Sim, mas em 1531 aí acontece um fato marcante, importantíssimo no nosso Brasil. Né? Essa colônia. O que acontece? É a chegada da esquadra, né, de Martim Afonso, né, para dar início ao período de colonização. Colonização de fato, né? É 1531. Né? E aí? Mas aí não terminou em 00, professor. O que eu faço? Eu vou simplesmente eliminar os dois últimos algarismos? Continua no século XV? Ou mudou? Mudou, né? Mas será como que eu faço agora para o meu aluno descobrir qual que foi o século em que Martim Afonso chegou ao Brasil, para dar início ao período de colonização de fato? Que século foi? Será que continua sendo no século XV? Muito fácil essa daí. Por quê? Nesse caso aqui, a regra é diferente, ele vai eliminar os dois últimos algarismos, no caso aí Gabriel eliminou, né? 31, né, Gabriel? E o resto que sobrou aqui, sobrou 15, ele vai somar mais o número 1. Aí já pulou para o século XVI.
Né? Vou dar outro exemplo, né, antes do Simar prosseguir. Outro fato importante da história que é trabalhado, que é a Revolução Francesa. Como todos nós sabemos, a Revolução Francesa, ela marca o quê? A passagem da Idade Moderna. Qual a idade mesmo, pessoal? Idade. Revolução Francesa, 1789. Ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade que nós estamos vivendo. Contemporânea. Idade contemporânea, não é isso? 1789. Tem o número aí, pessoal? Olha lá, né? 1789. Vamos descobrir aí, né? Em qual século aí, né, houve a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Quem lembra? O que eu vou fazer aqui agora? Elimina os dois últimos algarismos, soma o 7 com o primeiro, 17, 18. Portanto, no século 18. né? Regrinha muito simples, né? Que nós trabalhamos no 6º ano, mas que faz aí uma interdisciplinaridade com a matemática, que serve para o aluno memorizar o fato histórico e, ao mesmo tempo, né, regras básicas de edição. O Simar vai prosseguir, né, com outros probleminhas aí para nós. Lembrando que quando a gente faz essa colocação e a gente fala para o aluno que o ano ele tem duração, ou que o século tem duração de 100 anos, o nosso aluno tem muita dificuldade quando eu falo para ele, por exemplo, indique para mim quando inicia e quando termina o século II. Né? Se eu falo que é duração, ele nunca lembra que começa no 1 e termina no 100, então logo o século II vai começar no 101 e vai terminar no 200. Ele tem muita dificuldade. Ou então, quando a gente coloca esses menores, eles conseguem, mas quando você vai para uma data mais acima, ele tem muita dificuldade. Outra dificuldade é quando vem com a sigla AC acompanhando, que é antes de Cristo. Né? A gente precisa entender que na regra toda data que a gente vai colocar antes de Cristo, essa data ela vem decrescente, numa reta numérica, né? Porque nós temos um marco histórico que é do nosso calendário cristão, que é o ano 1 do nascimento de Cristo. Então todas as datas posteriores, elas são na ordem crescente, mas as outras são em ordem decrescente. Então ele tem essa dificuldade. Então quando ele tem a dificuldade, se eu perguntar para ele, né, indique para mim quando inicia o século I e quando termina, sendo que eu tenho a sigla AC, ele não vai conseguir captar que ele precisa colocar 100 a 1, porque está em ordem decrescente por causa da sigla AC. Certo? Então, já que a gente fez esses esclarecimentos todos, eu gostaria de fazer uns probleminhas para vocês tentarem resolver para a gente. Porque se nós estamos interdisciplinando, vem muito com resolução de problemas aqui. Eu vou ler para vocês e vocês resolvam, por favor. Em 2020, quantos anos completará a cidade de Roma, sabendo que a cidade foi fundada em 753 a.C.? Vai, Dinho. 2020, né? 2020. Quantos anos de Cristo? Mil e quanto? 750. Em 2020, quantos anos que ela vai completar, sabendo que ela foi fundada em 753 a.C.? 753? 1767. Hã? 1267. 2773. 2773. Por quê? Quando tem a sigla AC, a gente adiciona, né? Depois de Cristo subtrai, mas antes adiciona. Pegadinha. Né? Pegadinha do lado. Como eu faço para saber se um ano é bissexto?
Fevereiro tem 29 dias. Isso é normal. Fevereiro, e o ano 316, a cada 4 anos. Sim, O movimento da 320 sobra. mas qual é a conta que eu uso para que eu possa descobrir aqui na frente, por exemplo, eu quero saber lá 2000 e alguma coisa aí, se nós estamos em 2019, lá para frente, como é que eu vou saber se o ano é bissexto? Você multiplica ou divide ele por 4. Você divide por 4. Se der final 0, né? Se o resultado for 0, você sabe que o ano é bissexto. Ó, a primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1532. Em que ano ela completará 500 anos? Em 1532. 1532? Mas como é que é? Não, depois de Cristo. Repete aí, Depois de Lucimar. Cristo, é 1532. A primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1532. Em que ano ela completará 500 anos? 2030. 32. Essa eu sabia, mas eu sabia essa aí é pular. Sabe por que eu fiz dessa forma? Se vocês olharem os meus cadernos de plano, bom tempo, né? Nesses 15 anos que eu estou aqui, vocês vão ver que eu tenho problemas dessa estrutura para trabalhar isso aqui, até com uma fundação da escola do Louvre, com os nomes que ela já teve durante os anos, né, que foi se passando. Então, às vezes, quando eles falam para a gente fazer isso relacionando com a matemática, às vezes dá a impressão que a gente não usa a matemática trabalhando outro conteúdo. E a gente usa, e muito. Né? Às vezes não de uma forma tão escancarada, mas ela está lá dentro do conteúdo da gente. E esse gráfico aqui, por exemplo, está mostrando que eu estou trabalhando no terceiro ano, que nós estamos trabalhando negro no Brasil nesse período, né? E o gráfico está mostrando exatamente isso, e todo em porcentagem. Eu não vou explicar ele porque senão os colegas ficam sem falar. Esse jogo, como nós estamos trabalhando África, esse jogo é uma China que é jogado no Quênia, na África. Eu trouxe só a título de informação mesmo, viu? Agora eu passo a palavra para os meus colegas, senão eles ficam sem falar.